todos aqui. O stress. O stress. Não, mas estamos todos aqui, portanto não falta ninguém. A parte em que eu vos alterei os planos era de propósito para vos gerar stress e provocar conflitos e vos fazer obrigar a trabalhar em equipa. É um exercício também sobre liderança, onde se destacam os líderes do grupo e aparecem as surpresas, onde as pessoas se pegam normalmente, sobretudo os dragões de cada grupo, onde se tentam mediar os conflitos e a gestão do tempo, ok? Vocês foram péssimos na gestão do tempo, pronto? Exatamente. Não podemos ser bons em tudo, gente, está lá. A Tatiana é claramente o líder de um grupo e o Ruben é o líder do outro, claramente. A Priscila foi uma surpresa, acha que não é líder, mas esteve sempre ali a moderar. Esteve sempre presente, sim. Sempre presente, sempre a moderar. O Zé é sempre muito caladinho. A Diana é uma pessoa que, quando intervém, é sempre para pôr água na fervura. E isto é tudo o que nós demos para verem se isto fosse na realidade, para vocês verem como é que isto seria numa empresa. Portanto, havendo um choque de titãs, ela era claramente entre o Ruben, a Tatiana e a Rita, claramente. Acho que eram só os mais barulhentos, mais nada. Sim. Eu fiz os desenhos, eu tenho que ter esse respeito, vá. O Zé é claramente quem se mete caladinho, fica caladinho a assistir, come as pipocas, pronto, e fica a assistir. Ele ia participando, ele ia aprovando, ele ia assinando, estava sempre a dar o feedback. Sempre. A Filomena intervém QB, a Idiane e o Silvio ficam também caladinhos, a Diana é aquela que põe água na fervura e quando fala é sempre para dizer não há problema, as coisas são mais simples do que parecem, escusam de estar todos aí a pegar fogo, se não fizermos assim fazemos de outra maneira, está tudo bem, as coisas tudo tem solução. O Edmilson é muito virado para ele, eu não posso ficar sem PlayStation, eu não posso comer no McDonald's, eu não. Portanto, é muito virado para ele. E pronto, e são as principais conclusões da análise que eu fiz e foi muito giro, pronto. Em termos de gestão de conflitos, claro que não houve um conflito a sério, vocês levaram isto na boa. Em termos de gestão de tempo, foram péssimos, pronto. Mas pronto, ficam aqui a ver que num exercício destes vocês conseguem analisar claramente o papel de cada um. E aqui destacou-se assim, de chapa, por isso é que eu vos queria ver todos a atuarem todos ao mesmo tempo e deu claramente para ver isso e deu para ver quem é que eram os dragões do grupo e a Priscila foi uma revelação quando acha que não tem perfil de liderança, está enganada, pelo menos perfil de moderadora tem, interviu sempre e sempre muito assertivamente. Pronto, o Zé come as pipocas e pronto, e está tudo bem. E a Diana é sempre aquela pessoa... Professora! Tudo bem. Está tudo bem, nada é assim. Zé, fizeste pipocas e não partilhaste? Calma. Mostra mais perto. Ele esteve a fazer o desenho da casa, enquanto vocês discutiam todos, ele esteve a fazer uma coisa melhor, uma coisa como deve ser. Logo. Ok. Gostaram? Sim. Foi interessante, foi. Boa. Estressante. Era o objetivo. Eu já sou careca que chega e agora pronto, me perdi os cabelitos nesta discussão. Então vamos falar um bocadinho da gestão de conflitos. Estão a ver a tela? Sim. Ok. Então, o conflito, segundo este senhor, o conflito é a condição geral do mundo animal, é impossível não haver conflitos. O que é o conflito? É a exacerbação de divergências entre duas ou mais pessoas com envolvimento emocional das partes. Só existe conflito quando há emoções. Se não houver emoções, não há conflito, não há envolvimento. A oposição que surge quando existe um desacordo dentro ou entre indivíduos, equipas, departamentos ou organizações.
Também é o processo de tomar consciência da divergência existente entre as partes, isto é tudo definições, traduzida em algum grau de oposição ou incompatibilidade entre os objetivos das partes ou da ameaça dos interesses de uma das partes. Segundo o Kurt Lewin, que é um dos estudiosos da gestão de conflitos, ele define o conflito como uma convergência de forças de sentidos opostos e igual intensidade que surge quando existe atração por duas valências, ou seja, duas pessoas com a mesma força, no entanto com a força com sentidos diferentes e que têm forças, as valências das forças são positivas mas opostas, ou seja, quando existe o desejo de assistir a uma peça e um filme exibidos no mesmo horário em locais diferentes, é este exemplo, eu quero ir ver uma peça e quero ir a uma peça de teatro e quero ir ao cinema, e são os dois no mesmo horário e são os dois no mesmo local diferente, ou seja, são ambas positivas, são ambas coisas que eu gosto, por isso é que são valências positivas, no entanto são opostas porque eu não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo, ok? E tenho duas valências negativas, são coisas que me vão trazer um sentimento negativo e é este exemplo, enfrentar uma operação ou ter um estado de saúde agravado, são duas coisas que me vão trazer emoções negativas das quais eu não quero e quero fugir e no entanto vou ter que enfrentar uma ou outra. Ou então quando eu tenho uma positiva e outra negativa, por exemplo, o desejo de pedir um aumento e, no entanto, ter medo de ser despedido por isso. A positiva é o aumento, obviamente, e a negativa é o medo do despedimento. Isto aqui é um exercício muito interessante que eu vos vou mostrar, que é como vocês vão ver como é que o vosso cérebro trabalha e entra em conflito no imediato quando eu vos mostrar isto. Quando eu vos mostrar isto, eu vou-vos dizer... Vocês têm que me dizer as cores que visualizam abaixo. As cores, não as palavras. Ok? Pronto. Ou pensam para vocês, porque começam todos a falar ao mesmo tempo. Ok? Então, não se esqueçam, são as cores e não as palavras. São 5 cores. Já me enganei na segunda. Verde, vermelho, azul, amarelo e preto. É fácil, difícil, médio? É horrível, que É tortura. difícil. Eu consegui o primeiro, eu fui logo verde, o segundo azul. Não consigo. Esta é para processar. Eu fiz por colunas. É mais fácil por coluna. Ai, eu... Colunas? Por Eu fiz colunas por é mais colunas. fácil, sim. E só comecei a chatear já na segunda. É-vos difícil não ler? É um bocadinho. Principalmente as palavras mais pequenas, que são aquelas que se forma logo a palavra, é difícil. Sim, o azul e o roxo para mim foi... As maiores, se não tivermos a ler, realmente tivermos só a passar o olho, é fácil. Sim, As é mais isso. pequenas que se lê Só tens logo que ver a cor em vez é de ler. que enganam. Diana? Eu fui pelas cores, principalmente a azul que está no meio, chamou mais atenção. Depois fui pelos cantos, mas na mesma depois comecei a ler. Ok. Foi fácil para alguém? Não? Não. Ok. Isto porquê? Porque Para mim existe... foi fácil. Foi fácil, Silvio? Epá, Sim, já fazia esse tipo de jogo. boa. Então tem o cérebro bem treinado. Isto porquê? Porque é que é tão difícil na maioria das vezes? Porque isto entra em conflito com o nosso cérebro. O nosso cérebro está habituado a ler e entra em conflito com as cores e com a leitura e entra aqui um conflito de interesses. Porquê? Porque o lado direito do nosso cérebro tenta dizer a cor e o lado esquerdo insiste em dizer a palavra e entra aqui em choque, ok? Ou seja, temos aqui um conflito cerebral por causa deste pequeno exercício e é para vocês verem como é gerado o conflito. Então, na visão tradicional, nos tempos antigos, cada vez que havia um conflito, por exemplo, empresarial, achava-se que era tudo mau, tudo era mau nos conflitos, porque era mau para as relações,
era sinal de incompetência e desorganização, as pessoas é que eram conflituosas e como eram conflituosas deviam ser postas de parte, haviam comportamentos e haviam situações que eram indesejáveis e eram coisas que eram destrutivas para a empresa. E então, cada vez que havia um conflito era uma coisa assim horrorosa e uma coisa que não se desejava de maneira nenhuma. Aos poucos e poucos tem-se vindo a mudar de opinião e tem-se visto que muitas vezes os conflitos são oportunidades de mudança e oportunidades de melhoria. E então, hoje em dia, vê-se que os conflitos são motores do progresso e do desenvolvimento, quando são saudáveis, obviamente. Se desatarem todos à pancada e puserem a arder a empresa, se calhar não são bons. No entanto, na maioria das vezes, se as pessoas forem suficientemente inteligentes, podem ser oportunidades de melhorar as relações interpessoais, de haver novas ideias, se nós tivermos a coerência e a capacidade de aceitar as ideias dos outros, oportunidades de discutir abertamente, mudanças positivas, tomar consciência dos problemas que existem e melhorá-los e mudá-los e melhorar a comunicação entre as pessoas. Isto aqui é a visão atual, ou que deve ser a visão do conflito, e quando nós visualizamos um conflito na nossa empresa, ou um conflito à nossa frente, não devemos enfiar a cabeça na areia e fingir que aquilo não está a acontecer, mas sim tentar mediar e ver, ok, isto está a acontecer, o que é que eu posso tirar daqui, o que é que deve ser aproveitado daqui? Não alimentar o conflito na parte negativa, não é estar ali a incentivar o conflito, mas sim, ok, está a acontecer porquê e para quê? E aproveitar aqui